pessoal, agora nós vamos passar para o estudo do pulmão direito. Então, aqui nós estamos diante de uma peça isolada de pulmão. Vamos lembrar do formato piramidal, ápice do pulmão e a base. Nós vamos identificar as 3 margens e as 3 faces pulmonares. Então, essa é a posição anatômica da vista anterior. Então, nós vamos ter essa margem anterior, que é mais afilada, ela é mais fina. Ela vai justamente estar próxima ao coração, naquela região em contato com a face externocostal do coração. Nós vamos ter uma margem posterior, que é mais arredondada, que vai estar situada lateralmente à coluna vertebral. Então, ela mantém aquela curvatura do ângulo da costela. E nós vamos ter ainda uma margem inferior, que nós observamos aqui contornando essa região da base. Então, margem anterior, margem inferior e a margem posterior do pulmão direito. E com isso nós vamos ter também 3 faces. Uma face costal, que é essa face convexa maior, mais larga, que vai estar em contato com as costelas. Uma face mediastinal, que está voltada medialmente e mantém relação com o mediastino. E uma face diafragmática, que está voltada, apoiada sobre o músculo diafragma, e nós observamos aqui. Então, aqui mais uma vez no pulmão direito, nós observamos as 2 fissuras, a fissura horizontal e a fissura oblíqua, separando o lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Então, aqui nós temos a apresentação externa do pulmão direito e agora nós vamos estudar um pouco a face mediastinal desse pulmão direito e identificar as estruturas que ficam nessa região do hilo do pulmão e algumas impressões que acontecem nessa face mediastinal em decorrência das relações que o pulmão mantém com as estruturas do mediastino. Então, aqui na região do hilo pulmonar, então o hilo ele é uma região na face mediastinal do pulmão, onde entram e saem as estruturas, e já a raiz do pulmão, ela se refere a essas estruturas, ao conjunto de estruturas que entram e saem do pulmão, enquanto que o hilo é esse espaço nessa face mediastinal. Então, nós vamos observar que nessa região do hilo pulmonar, nós vamos ter a entrada dos brônquios, né, aqui já parcialmente divididos, então o corte ele não pegou completamente o brônquio principal direito. A gente já consegue identificar algumas subdivisões aqui em brônquios lobares superior, aqui o médio. Então, nessa região do hilo do pulmão, nós vamos ter que as veias, de um modo geral, elas se situam mais anteriormente. Depois nós temos as artérias e os brônquios nessa parte mais posterior. Então, aqui nós temos um pouco do corte das artérias pulmonares. Aqui a região das veias, mais anteriormente. E aqui a região dos brônquios, nós observamos nesse espaço. Então, lembrar que as veias, no geral, elas têm essa posição mais antero-inferior. As artérias, elas estão situadas entre as veias e os brônquios. E isso no pulmão direito. A gente vai observar que no pulmão esquerdo, a artéria pulmonar esquerda, ela vai se situar superiormente aqui ao brônquio no lado esquerdo, diferente desse lado direito em que ela se situa anteriormente. Com relação às impressões que existem nessa região da face mediastinal, nós vamos lembrar que o pulmão ele mantém relações com os vasos do mediastino superior e estruturas que passam por essa região do mediastino. Então, aqui é nítido nós observarmos que existe nessa margem um sulco que é formado pela primeira costela. Então, aqui eu consigo ver bem, aqui vocês conseguem identificar o espaço onde a primeira costela se situa. Então, isso vai causar uma impressão dessa primeira costela nessa margem aqui anterior do pulmão. Então, a gente vai marcar aqui. E vocês observem também que um pouco mais posterior a esse espaço, dessa impressão da primeira costela, do sulco da costela 1, nós vamos ter essa outra impressão, que vai ser justamente da veia braquiocefálica. Então, a veia braquiocefálica direita, ela vai estar passando da região de mediastino para, na verdade, da região de pescoço para dentro do mediastino, também, né, posteriormente aqui a essa primeira costela. Então, por isso que nós vamos ter um sulco formado por essa veia. Então, a veia braquiocefálica direita, ela vai se continuar a nível de mediastino, então por isso que a gente mantém essa impressão ao longo aqui dessa face mediastinal.
E aqui na região anterior ao hilo do pulmão, nós já vamos ter o que seria a impressão da veia cava superior. Então, nós temos que a veia braquiocefálica esquerda com a direita vão se unir para formar a veia cava superior, que vai gerar uma impressão também nessa face mediastinal do pulmão direito. E aqui nós conseguimos ainda identificar um outro sulco, que é o sulco do arco da veia ásiga. Então, nós observamos que aqui tem uma região mais lisa, que corresponde justamente à passagem, aquela desembocadura da veia ásigo já na veia cava superior. Então, para fins didáticos, nós costumamos dizer que superiormente à região do hilo, nós vamos ter esse sulco do arco da veia ásigo. E anteriormente ao hilo é que nós vamos ter esse sulco da veia cava superior. Acima, temos o sulco da veia braquiocefálica. Ainda vamos identificar nessa parte mais alta. Existem as áreas de contato com a traqueia e a área esofágica, embora não haja uma delimitação tão forte, mas vocês vão observar que nos livros eles classificam como área traqueal e área esofágica. Então, a área da traqueia é um pouco mais anterior e a área esofágica mais posterior. Nessa região inferior dessa face mediastinal, aqui na região mais anterior, nós vamos ter também a impressão cardíaca do ventrículo direito. É bem menos profunda do que a impressão cardíaca que nós vamos observar no pulmão esquerdo, porque o pulmão esquerdo ele vai estar em contato com o ventrículo esquerdo, que é uma câmara com mais pressão, diferente do ventrículo direito. Então, aqui a impressão cardíaca do ventrículo direito ela é menos profunda. Nessa parte inferior, nós podemos encontrar também o sulco da veia cava inferior. Então, ela atravessa o forame da veia cava inferior através do diafragma e nós vamos observar essa outra entrada, esse outro sulco, que é justamente desse contato com a veia cava inferior. Lembrar que o pulmão ele é revestido pela pleura visceral. É essa pleura que vai dar esse aspecto brilhante à superfície pulmonar. Então, essa pleura visceral ela vai se refletir para se continuar como pleura parietal, justamente em torno dessas estruturas da raiz do pulmão, na região do hilo pulmonar. Então, é comum nós encontrarmos a reflexão aqui nessa parte inferior com o nome de ligamento pulmonar. Então, o ligamento pulmonar ele é como se fosse uma prega dessa pleura visceral, que se continua nessa parte inferior ao hilo do pulmão, nessa face mediastinal, se dirigindo dessa face mediastinal para se continuar com a pleura parietal, parte mediastinal, que estaria em contato com o mediastino. Então, aqui nós não temos muito desses resquícios nessa peça, vamos ver se conseguimos identificar em outras peças de pulmão direito para tentar demonstrar esse ligamento pulmonar.